A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor já está falando e compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, na semana passada eu fiz uma publicação, depois você dá uma olhada aqui no feed, caso você ainda não tenha visto. E a palavra que me veio, que eu coloquei naquela postagem, foi: chegou o tempo dos Davis. E deste dia em diante, irmãos, eu venho digerindo aquilo mais que o Senhor queria falar, né, a respeito disso. E conforme eu fui digerindo isso por esses dias, o Senhor, eu entendi no meu espírito de que o Senhor está afunilando o seu povo e os seus filhos. E este afunilar, o que que significa? Que não tem mais espaço para o povo de Deus e para aqueles que assim professam ser filhos de Deus agir de forma passiva. Acabou, irmãos. Na verdade, nós nunca deveríamos agir de forma passiva, uma vez que o Senhor nos deu governo e nos deu autoridade sobre aquilo que diz respeito à terra. Se assim nós professamos que somos filhos e, por consequência, somos servos de Deus. Nós somos representantes do reino, irmãos. E como representantes, nós não podemos agir de forma passiva. Agora ainda, então, não tem mais espaço para isso, irmãos. Agora é espaço para de forma agressiva, entenda bem, para você não distorcer o que eu estou falando. Dessa forma agressiva, espiritualmente falando, não pela carne, não na nossa força, mas pelo Espírito, alinhado ao Senhor, aleluia, na nossa posição, daquilo que o Senhor nos confiou, e ir para cima de forma agressiva e tomar de volta tudo aquilo que nós demos espaço para Satanás conseguir operar, conseguir roubar e conseguir fazer, irmãos. Chega de agirmos de forma passiva. Agora é o tempo de forma agressiva, nós tomarmos de volta aquilo que é nosso, por direito. Isso não é conquistar, é tomar de volta. Quando Josué entra na terra de Canaã, e quando eu falei sobre Josué, quando o Senhor, eu tenho alguns vídeos aqui falando sobre a liderança de Josué, que Josué, ele foi para tomar a posse daquilo que já era por direito nosso, né? Mas isso não tirou ele de guerrear para tirar aqueles que estavam lá da terra, que era do povo de Deus, como por direito, como herança. E é isso que o Senhor está falando agora para nós, irmãos. Agora chega, não tem mais espaço para agirmos de forma passiva, de ver o inimigo fazendo e ficar só de forma passiva em oração, irmãos. A oração segue de uma ação, alinhados ao Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo e pensando com a mente de Cristo, nós fazemos pelo Espírito. O reino ele é tomado pelo esforço. E quem se esforça se apodera. Esse se apodera aqui, isso não tem nada a ver com a palavra conquista, irmão. Se apodera é você toma aquilo que é seu por direito. E é isso que o Senhor está falando, irmãos. Então o Senhor me levou na liderança de Davi, porque Davi, irmãos, representa não só um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que ele vivia aquilo que ele tinha com o Senhor e fazia o que ele tinha que fazer, e ele não se preocupava, irmãos, com aquilo que é da terra, com coisas irrelevantes, que era cargo, que eram funções, entende? De você ser visto em meio aos homens, irmãos. Davi não era este homem. Davi foi escolhido pelo Senhor de trás das malhadas, já abatendo inimigos que se colocavam em derredor de tentar, assim, fazer mal às suas ovelhas, que o Senhor o confiava a cuidar. E então, irmãos, Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel, mas ele não tomou a sua posição assim. Ele foi rompendo. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Davi, ele tinha essa unção de romper. E é assim que nós devemos seguir, irmãos. Todos os dias, toda semana, todo mês, nós estamos rompendo e avançando mais. Aleluia, para tomar de volta aquilo que é nosso. Aquilo que já é nosso como por um direito, como co-herdeiros com Cristo Jesus. Porque foi para isso que ele nos chamou, irmão. Foi para isso que ele nos chamou e nos estabeleceu aqui na terra. Para nós governarmos, para administrarmos e para tirar,
fechar todo e qualquer espaço do inimigo conseguir operar e fazer o que ele quer. Então, irmãos, depois que Davi é ungido rei, ele ainda não era conhecido, ele ainda não reinou. Lá em 2 Samuel, no capítulo 2, ali Davi está em Judá, ele começa a reinar em Judá. E só lá em 2 Samuel, no capítulo 5, que ele de fato se torna rei de toda Israel. Então, irmãos, o Senhor nunca vai nos colocar de vez na posição maior de tudo aquilo que Ele confiou e derramou sobre nós. Em todo lugar, em tudo que nós fazemos, irmãos, já estamos governando e administrando. Mas se você não estiver alinhado com o Senhor, você vai achar que você está perdendo tempo. E você vai questionar o Senhor. Ah, essa não é a palavra que eu recebi, porque o Senhor falou que eu ia fazer isso. Mas em tudo que nós estamos fazendo, irmãos, nós já estamos governando e já estamos reinando. Mas isso requer das pequenas coisas para chegar às coisas maiores. Davi reinou primeiro em Judá, para só depois ele começar a reinar em toda Israel. E isso não tirava a autoridade que ele tinha, do que ele recebeu da parte do Senhor para governar e para ser rei, irmãos. E ele sempre viveu nessa posição. Ele sempre viveu como tal. E nós, agindo de forma passiva, nós vivemos como se não tivesse promessa nenhuma. E que não é isso. Aleluia, é isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos. Chega de sermos passivos. É tempo de nós irmos para cima de forma agressiva e tomar de volta aquilo que é nosso por direito. Aquilo que o Senhor já disse para nós que é nosso. E nós tomamos de volta, irmão. A gente não pede licença. Nós damos uma ordem no mundo espiritual e a gente pressiona as trevas e as trevas têm que bater em retirada. Porque o governo está conosco, com os filhos e com o povo de Deus. Chega de passividade. Toma o seu lugar. Faz aquilo que você ainda não está fazendo. Se alinha com o Senhor, porque é agora. Cinge os teus lombos, aleluia, e toma a tua posição e o teu lugar. Em nome de Jesus, chega de ser passivo. O mundo espiritual não responde a isso, irmãos. Não responde a isso. Aleluia. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Entenda aquilo que o Senhor está falando e toma o teu lugar. É agora. Chegou o tempo dos Davis. E nós somos os Davis deste tempo. E nós vamos desfazer todas as obras das trevas sem que ela tenha espaço para continuar a fazer tudo aquilo que ela fez até agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus.